eu tenho a roda da fortuna. Junto com a morte, essa situação se finalizará na sua vida. Olá, signos de Áries, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro, vou estar fazendo aqui agora mais uma leitura para o seu signo. Eu espero de verdade poder ajudá-los aqui, espero passar aqui uma boa mensagem, tá? Se quiserem, tem aqui o meu WhatsApp na descrição, se vocês precisarem de uma leitura particular, eu estou lá disponível também, tá bom? Então vamos lá. Qual a mensagem para o seu signo que essa pessoa precisa ouvir, por favor? Gratidão. Signo de Áries. Áries. O sol invertido, o pendurado invertido, o louco. Meu Deus, em Áries, que situação. Que mais? Usando com o louco. O hierofante, a roda da fortuna, a morte, cruzando com o sol, a torre. Então, cruzando com o louco, o hierofante, junto com o pendurado, a roda da fortuna. O pendurado está invertido, tá? A morte cruzando com o sol. Então, já deu uma reviravolta aqui, eu já posso te dizer coisas boas, porque de início a sua tiragem foi bem pesada, né? O que acontece? Você está numa situação, eu sinto que tem alguém aqui que não vê muita saída numa situação, né? Passando aí por períodos difíceis e chega um ponto que eu já não consigo mais, eu entro aqui num desgaste tão grande que eu perco aqui a vitalidade. Eu tenho uma pessoa aqui no momento intacta, e também porque ela se vê presa nessa situação. E qual que é o intuito dessa pessoa? Viver um louco, se entregar a uma nova jornada. Só que aqui eu não consigo, né? Eu tô dando uma purificada aqui na mesa. Eu achei essa energia um pouco pesada. Eu tenho a roda da fortuna. Junto com a morte, essa situação se finalizará na sua vida. Essa situação muda a seu favor, porque a espiritualidade julga sim que aonde você está, esse local não te faz bem, esse local te suga, porque aqui eu tenho uma pessoa sem energia. O hierofante invertido. Aqui pode ser sim uma estrutura pode ter aí questões de padrão social aqui, mas aqui é algo que se finaliza. E quando você entra nesse louco, você quebra com essa estrutura. Por isso que não é algo fácil. Não é da noite para o dia que isso acontece, certo? É preciso uma labuta muito grande, né? Se tem aqui o outro lado resistindo a isso e você se vê preso, então aqui é muito difícil lidar com isso. É necessário buscar o espiritual. Eu senti que a estrela tinha saído, mas não, tá, não saiu. Mas aqui eu sinto sim uma coisa muito espiritual na sua energia, na sua leitura, e eu sinto que essa leitura, se ressoa com você, pode ter certeza que para quem ressoar, aqui é um recado muito da espiritualidade, porque você não sente que vai conseguir. É difícil, né? Você não sente que vai conseguir. Você olha ao seu redor, você se vê nesse enforcado. E olha qual que é a imagem do enforcado. Aqui eu tenho uma pessoa pendurada, que é uma caveirinha, tá, gente? Não leve minha caveirinha a mal, mas aqui o dependurado é uma pessoa realmente pendurada, só que ele está invertido, então aqui realmente eu não consigo me abrir para ver oportunidades nessa história. Porque quando eu estou no enforcado, na posição normal, eu consigo ter forças para analisar essa situação de uma forma diferente. Então, eu me coloco nesse lugar do dependurado. Então, é a hora que eu entro para dentro do meu quarto. Isso aqui é uma situação familiar. Eu entro para dentro do meu quarto, que é o lugar que eu tenho, assim, minha privacidade, né? Talvez nem lá você tenha, eu sei qual que é isso, mas assim, enfim, vamos lá. É a hora que você se é, isola dessa situação. Mesmo estando nessa situação, eu me isolo dessa situação e eu consigo analisar essa situação de um novo prumo. E aí sim eu consigo ver a verdade que eu preciso ver. Só que até então eu não consigo, porque eu estou no enforcado invertido. Essa situação já me desgastou demais.
Então eu não consigo mais, assim, eu estou preso aqui. E aqui é uma sensação de morte, sabe? Uma sensação de morte. É sem vida, não tem vivacidade, não tem força de vontade, porque eu já tentei demais, né? Eu tô sentindo aqui que é uma coisa que já tem muito tempo, a morte fala de muito tempo. Só que aqui, esse renascimento, esse renascer na sua vida vai acontecer e aqui é muito uma coisa já determinada. Não tem mais se você, filho, fizer algo, você vai conseguir. Não, aqui eles estão pedindo para te dizer. Pode ser que você está chegando no último ponto dessa jornada, e o último ponto, às vezes, ele é muito mais exaustivo. Porque eu já percorri muito, eu já lutei demais, eu já briguei, já insisti demais numa situação e não foi. E aí eu chego num ponto de desistência. E aí, o que que eles querem te dizer? Você precisa se manter firme nesse momento, não é fácil, mas já está determinado. E eu tenho a justiça aqui. Junto com a torre, tem uma intervenção divina para acontecer na sua vida, na sua energia. Então, assim, não tenha dúvida disso. Tem algo para acontecer. Essa situação, ela finalizará na sua vida. Tenha certeza disso. Essa situação se finaliza. Você vai conseguir o que você busca através de muita persistência, depois de muito tentar, mas aqui é uma roda da fortuna e essa estrutura se quebra, tá? O diabo, nossa. Quatro de paus. Esse ambiente que você vive realmente é um ambiente tóxico e você não se sente pertencente a esse ambiente, a essa estrutura, esse grupo de pessoas ou a esta pessoa. O Hierofante ele fala também de casamento. Você não se sente pertencente. Então aqui o que que eles falam? Isso está finalizando, porque o diabo ele cai sobre a morte, junto com o quatro de paus. Eu não sou feliz nesse local, mas eu tenho que estar aqui. Para você um pouco não tem lógica, eu não quero estar aqui mais, mas de alguma forma eu me sinto preso ou presa nessa situação, né? E a gente sabe que isso existe, né? Pessoas querendo te manipular a permanecer numa situação por simplesmente alimentar o ego. Porque você estando ali, eu te manipulo, eu consigo te controlar, eu consigo me alimentar de algo ruim que eu tenho comigo, porque é muito mais cômodo para mim fazer isso dessa forma do que procurar uma ajuda terapêutica, né? Uma ajuda psicológica. Enfim. E aí, na hora que a situação aperta para o seu lado, não adianta você querer culpar, achar culpados para as situações. Se você não olha para dentro, não adianta. Se você não consegue olhar para dentro, não adianta quando você chegar lá na frente, numa bola de neve, não adianta você querer culpabilizar pessoas, falar que pessoas fizeram algo contra você, né? Se ver uma vítima na sociedade. Não adianta. Não adianta. Se existe algo que você precisa tratar no seu interno, se você faz mal para alguém dentro da sua casa, pensa, alguma coisa de errado tem. E se essa pessoa está fazendo a escolha de deixar esse ambiente, você precisa respeitar. Só que você nunca vai reconhecer isso. Nunca, porque se é que um ambiente tóxico, o que essa pessoa menos faz é respeitar o outro. Pessoas próximas, aqui eu falo de relação entre pais e filhos, por exemplo, né? É o que mais tem. Pais narcisistas, mães narcisistas, é o que mais tem. Então, falta de amor? Não. Por mais que essa pessoa fale, eu faço isso porque eu te amo, não, isso vai contra o amor. Então é onde você poderia, sim, procurar uma ajuda para tentar olhar essa situação que é tóxica, que faz mal a alguém que você diz amar, do que você simplesmente agir pelo ego. Eu quero você aqui porque eu te amo, não. É porque pelo meu ego que eu quero você aqui. Aqui eu tenho uma pessoa que sofre com essa toxicidade e aqui é um aviso espiritual de uma intervenção divina na sua vida. Saia dessa negatividade. É difícil? É, porque você já não vê mais um caminho. Eu já sofri tanto nessa história, eu não consigo sair, essa pessoa me aprisiona. Aqui eles são claros em dizer, aqui tem uma roda da fortuna, essa história muda a seu favor.
o louco, o início de uma nova jornada, um recomeço do zero. A espiritualidade vai te dar uma oportunidade de se guiar por novos caminhos. E aqui é uma intervenção divina, é uma torre. Ai, tá no chão. Aqui é uma torre. Aqui é uma torre. Então, eu sei que está difícil. Aqui já tiveram todos os motivos para que isso finalizasse, mas não finalizou. Por quê? Porque eu tenho aqui uma pessoa num aspecto tóxico, que é capaz de qualquer coisa para prender. E aqui eu tenho uma pessoa assim presa, desgastada, sem energia, sem força. Então é onde eu intervenho com a torre, a justiça divina sobre a sua vida. Então, qual é o intuito dessa tiragem? Não se preocupe. Tem uma roda da fortuna na sua vida. Você vai conseguir se refazer pelo novo. Tem coisa boa vindo na sua vida. Você vai conseguir sair dessa situação, se assim é a sua vontade. Você vai conseguir sair dessa situação. Eu estou falando aqui como uma pessoa que está vivendo um dependurado invertido. Como que essa pessoa tá? O sol de novo, me falando dessa falta de vitalidade. Mas eu vou te falar, como eu disse, eu tava esperando, eu achei que essa carta tinha saído, mas ela saiu agora. A estrela tem algo espiritual com você. Então, se atente a isso, porque pode ser que eles estejam tentando te mandar boas vibrações, boas mensagens, bons sinais, mas se você fica muito apegado nessa baixa, você não acaba não captando. Então, é preciso estar atento nesse momento, porque tem algo espiritual com você, certo? Então, fique atento a essa energia, não se perca, sabe? É o mais importante, não se perca. Porque aqui tem uma desconexão. Eu tô sentindo os amantes aqui caiu para mim invertido. Eu tô sentindo aqui uma desconexão com si mesmo. Sabe essa coisa, essa falta da conexão, né? De me conhecer, me entender, saber o que eu quero. Porque aqui chega um momento que você já não sabe mais o que que você quer, você já quer jogar tudo pro alto, né? Ó, o ego que eu falei, 5 de espadas, uma disputa de ego, 5 de copas, um apego, né? E aqui é um apego emocional, como eu já disse. Se tem alguém aqui com um apego excessivo, querendo prender uma pessoa simplesmente pelo seu ego, pelo seu apego, precisa de ajuda. O grande problema é que essas pessoas acham que não precisam recorrer à ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, e é onde quebram a cara. Aí chega lá na frente, passa por situações difíceis e vão querer culpar outras pessoas. Vai querer culpar a vida, né? Vai querer se vitimizar diante da vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. A nossa vida é uma busca constante. Existe sim muita maldade, mas muita coisa depende da gente. É o que a gente permite, né? Então, enfim, não tem nem muito o que dizer aqui. Aqui é um recado para essa pessoa que está passando por essa situação. Aqui, o eremita. Eu sinto que você já passou por esse eremita, né? Muitos momentos de solitude, mas momentos de aprendizado. Eu aprendi no decorrer dessa caminhada. Eu me resguardei, eu me interiorizei, eu me permiti vivenciar isso para poder me abrir para o novo. Eu quero, mas aqui tem uma resistência. O que mais? Para finalizar, por favor. Aqui realmente tem alguém que não consegue se locomover. É a típica história do filho que quer sair de casa, mas tem ali um ambiente tóxico, você não consegue. Eu quero sair para conhecer novos ares, para aprender, para, né? E aí a pessoa não consegue, por quê? Porque tem um ambiente aqui, uma estrutura muito rígida que não me permite dar esses passos. Eu estou presa nesse ambiente. Que pena, né? 4 de ouros, muito apego, muito apego. Só que aqui, um 4 de ouros pode ser um apego até material. Não sei se é da sua parte aqui, tá? Porque saiu em cima do sol. Rei de espadas. Por mais que você tenha alguma conexão muito forte com essas pessoas ou com essa pessoa, aqui é um rei de espadas. Então, a partir do momento que vem essa justiça divina na sua vida, você vai ter que tomar atitudes de um rei de espadas, de ser mais frio com essa realidade. Porque
Não dá para agir muito no coitadismo aqui. Aqui é pensar em você, ver as coisas como elas são, quem são essas pessoas e seguir em frente. Não tem muito o que fazer aqui. Você está perdendo tempo da sua vida aqui. É a hora de você pensar em você, rei de espadas, agir mais com a razão. E se você ficar muito nessa emoção, que aqui, se for narcisismo, com certeza deve haver vitimização aqui, e aí você tem que ficar esperto aqui nessa jogada dessas pessoas ou dessa pessoa, porque vai ter vitimismo, vai ter choro, vai. Eu sei o que eu tô falando, tá, gente? Eu sei do que eu tô falando. Então, quando você tem o seu objetivo traçado, o seu foco, quando você tem noção do que você já passou, principalmente nesse ambiente, é a hora que você chuta o balde, nada mais importa. Eu sei o tanto que eu lutei para pegar essa mala e cair fora, entende? Olha, eu não sei se você espera que essas pessoas te deem algo para você poder dar passos na sua vida, porque eu tenho seis de ouros sobre os 6 de espadas. Dois seis. Valete de copas invertido, imaturidade. O mago invertido. Esse mago invertido fala de manipulação, tá? Então, cuidado se você é essa pessoa que se sente manipulada. Porque aqui vai haver manipulação para que você. Porque a espiritualidade está sendo muito clara. Você perdeu a esperança de algo, mas eles vão te dar isso na sua mão. Eles vão te dar essa mala para você ir na sua mão. E aí você precisa ter bem colocado o que você passou nesse lugar. Por que que você está indo embora? Porque esse ambiente vai se vitimizar para você, vai te colocar como uma pessoa ruim por estar olhando para você, por estar vendo uma necessidade sua. Então eles vão te colocar como a pior pessoa do mundo, tá? E não é por aí. Aqui eu tenho uma pessoa presa. Então quem é mal nessa história? Será? É hora de você ver as coisas como elas são. Me fala mais essa energia aqui do 6, 6, 6. Eita, vamos lá. 9 de paus. Aqui eles falam para você perseverar. Se você busca receber algo, porque aqui eu tenho 6 de ouros invertido, 6 de espadas invertido. Para eu tomar uma atitude, eu preciso ter algo. E pode ter muito a ver com dinheiro aqui, se você está buscando se locomover, né? 9 de paus. Você está passando por uma última batalha. Por quê? Porque tem uma torre para vir na sua vida. Tá? Esteja preparado para essa torre. Se essa leitura ressoa com você, se prepare. Tem uma intervenção divina para que você rompa com esse laço que te faz mal. Ai, Nayara, mas é a minha família. Cara, sinto muito. De verdade, eu sinto muito. Se aqui é um ambiente narcisista que te prende a troco de nada, só você que faz por essas pessoas, não dá. Aí você tem que escolher se você quer ficar presa, acorrentada, acorrentado nesse local a vida inteira, ou se você quer seguir adiante para olhar para a sua vida. É a sua vida. Meu Deus. E aqui tem um novo início, Ás de Copas. Muito pelo que você intui, tá? Tem um novo início aí na sua vida. Mas aqui existe uma última batalha a ser traçada, tá? Porque tá vindo sim, tem coisa boa para vir sim. Isso lhe será dado, isso que você já tá sem muito esperança, né? Você não tem esperança disso. Mas isso tá vindo sim para você, tá? É o que eles pedem para te dizer, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.